Hoje a gente vai tomar um café conversando sobre algo que eu acho que você sente também. Aquela sensação de que para os outros as coisas são mais fáceis. Parece sim que tem horas que a vida ela toca um rock pauleira, né? Você já se sentiu assim? Hoje eu vou responder com muito carinho uma pergunta que na verdade é uma curiosidade de uma das inscritas aqui do canal, que também foi uma pessoa que ficou em mentoria comigo durante um período e hoje já está lá na pós-graduação dela no mestrado. A curiosidade dela era em relação a como que eu conciliava as coisas da minha vida, porque ela sabe que eu sou uma professora, então não só nesse meu papel profissional, mas como é que eu me organizava, como é que eu dava conta no papel de mãe e desenvolvendo também as ações como militante. Eu, no caso, faço toda a minha militância na educação infantil, nas políticas de educação infantil e na coordenação do Fórum Mato Grossense de Educação Infantil. Sempre eu faço essa representação em outros espaços no âmbito das políticas. Pelo período em que eu fiquei no comitê diretivo do MIEB, que é o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, isso realmente demandava também representações e muitas vezes ficar muitos dias fora de casa. E aí a curiosidade dela, e a Gigi separou aqui pra mim, pra gente ter hoje assim um bate-papo, aquilo assim de realmente, pega o teu cafezinho e vamos tomando, se você não gosta de café, pode ser um chazinho, tá tudo certo. Quando que deu uma virada para mim e que eu percebi que não necessariamente é preciso que haja alguma coisa unicamente que dê uma virada de chave na nossa vida. E na minha, já que essa é a questão que ela trouxe, na minha foi o seguinte. Eu vou contar um pouquinho sobre o contexto que foi para mim quando eu realizei o meu curso de mestrado. Eu morava no Mato Grosso, passei no concurso público da Universidade do Estado e também fui aprovada no curso de mestrado lá em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu tinha uma filha pequenininha, um bebê. Como é que eu ia fazer para dar conta disso tudo? Naquele momento, eu não tinha liberação, não tinha direito à liberação, porque eu recém tinha entrado no concurso. Não era legalmente direito meu ser liberada para ir estudar. O que a gente entendeu como coletivo também no meu departamento, que era do curso de pedagogia. Foi entendido que era importante ter uma professora que tivesse titulação. Isso era um contexto de 1997. Não tínhamos na universidade muitos professores com formação e, como vocês sabem, para uma universidade ter a titulação, a garantia de ser universidade, ela precisa realmente ter um número de professores qualificados. E foi no meu departamento compreendido, então, que era importante a universidade apoiar que eu pudesse fazer o meu curso de mestrado. E aí eu fui, mas eu dava as minhas aulas de maneira modular no início e no final do semestre, de maneira que no meio ali eu tinha condições de ficar em Porto Alegre. Então eu morava em Porto Alegre e desenvolvia as minhas atividades em Sinop. Isso deve dar uns 3.000 e tantos quilômetros de distância. Ora eu ia com a minha filhinha no colo de ônibus e ora eu ia, em algumas situações, de avião. Mas não tinha muitos voos, as coisas eram bem complicadas e o meu salário era como é o teu hoje, porque eu era uma professora iniciando numa carreira universitária, tendo o meu curso de graduação e uma especialização. Então o meu salário era condizente com aquilo. Eu não tinha dedicação exclusiva que eu conquistei depois. O que aconteceu? Para fazer esse mestrado, durante o período de férias, eu trabalhava numa universidade, outra universidade, que era curso de férias, e ali eu reservava o dinheiro
dinheiro que me mantinha em Porto Alegre. O que eu recebia como salário da Unemat pagava exatamente o meu aluguel, o condomínio, energia e água. Era um perrengue, era uma dificuldade. Então nem sempre era possível eu fazer essa viagem com uma passagem que era caríssima. E essa viagem que eu fazia era tão cansativa que eu lembro assim, eu fico até emocionada quando eu recordo. Teve uma vez que eu fui de ônibus e eu não tinha dinheiro para comprar 2 passagens, eu só tinha dinheiro para uma. E eu cheguei em Sinop com a minha canela, onde batia os pezinhos da minha filha, assim. Eu tava toda roxa, porque ela ficava no meu colo e o sapatinho dela batia na minha canela, assim, sem querer, né? Claro. Eu não lembro se era 1 ou 2 noites, assim, que a gente dormia dentro do ônibus e seguia. Não eram ônibus confortáveis como nós temos hoje. Eu lembro que quando eu cheguei na rodoviária e eu fui descer o último degrau, eu desmaiei com ela e caí de ladinho e costa e ela ficou pra cima de mim, assim. Consegui proteger. Então não foi sempre fácil, não foi sempre glamour, aliás, ao contrário. Quando eu terminei o mestrado, de alegria, não é de choro que a gente quer falar, mas eu quero honrar esse momento. Porque eu poderia ter desistido em algum momento, dadas as dificuldades. E não é porque eu não teria apoio, poderia ter apoio. O que eu quero dizer para você que fez essa pergunta e que eu sei que, assim como você, muitas pessoas sofrem por dificuldades de várias naturezas. Mas quando a gente tem um foco e a gente sabe que a dificuldade atual, ela pode reverberar numa qualidade de vida depois e que às vezes essa situação que você está sofrendo hoje, ela mesma, nesse esforço que você vai fazendo, ela vai te levar a conquistar um salário melhor e isso vai permitir você qualificar a vida das pessoas que você ama. Então você segue, você vai, você faz. E a gente tem essa capacidade. Só que tem hora que a gente quer ouvir uma palavra nesse sentido. Continua. Isso lá na frente vai se tornar prêmio, entre aspas, desse teu esforço. E aí, quando eu terminei o mestrado, que eu ingressei no doutorado, e eu já tinha acesso, então, ao salário de mestre na universidade. E eu lembro, assim, que o meu salário, ele deu um salto, foi muito bom para mim. Em função do perrengue que eu vivia, o salário de mestre, acessar a dedicação exclusiva como professora, que também tinha um projeto de pesquisa, enfim. Quando eu ingressei nesse doutorado e eu tinha, além do salário de mestre, eu estava liberada para estudar, coisa que eu amo fazer desde sempre, mas mais ainda, assim, poder aprofundar as leituras, tendo tempo para ler. Gente, hoje, quando eu pego uma xícarazinha de café e eu sento com um livro do lado, e muitas vezes vocês me veem fazendo isso no meu Instagram, porque eu adoro tomar um cafezinho, tomar um chá e fazer a minha leitura. E no doutorado eu tinha tempo para fazer, eu lia 6 livros por semana em média. Eu amava isso, porque eu estava liberada e mais, eu tinha acesso a uma bolsa de estudos. Esse momento que eu falo, o presente que eu tive na minha vida, que foi realmente fruto de todo um esforço vivenciado, mas da possibilidade que a gente vai conquistando ao longo dos anos e por conta dessas portas que na nossa vida também vão se abrindo. Essa foi uma oportunidade, uma porta que eu abri, vivi uma experiência que foi única, foi super bacana, eu tive acesso a conhecer pessoas, eu tive uma orientadora, a professora Carmen Craide, eternamente sou grata a ela e tudo que a partir dela eu tive acesso em termos de orientações, em termos de leituras, o grupo de professoras da universidade, fazer parte de grupo de pesquisa, poder participar de palestras, de seminários, aprender a escrever
ler artigos científicos, fazer leitura de trabalho dos colegas, fazer leitura de uma obra completa de um autor. Essa foi uma paixão que o doutorado me trouxe e que eu quero muito poder sempre compartilhar com vocês, porque você realmente estudar a obra de um autor ou de uma autora, entender o contexto que a pessoa escreveu e o contexto dela com o nosso contexto atual, que relações que a gente pode fazer, como que isso qualifica a nossa vida, ajuda a construir a nossa força argumentativa, a gente começa a se tornar uma certa referência, né, em relação a estudar aquele autor e pessoas virem conversar contigo para querer discutir sobre a obra daquele autor. É algo que realmente eu desejo que todas as pessoas que gostam, que querem, ou até que tem necessidade, mas acha que não vai dar conta da questão financeira, por conta do tempo, que é algo que pega bastante. A gente sempre acha que porque tem filho pequeno, porque tem mais do que um filho, porque é casada, ou porque tem os pais que precisa cuidar, etc, etc, etc. A gente sempre pode achar que não é para nós, ou para nós não é possível. E eu quero dizer que a minha história atesta para você o quanto é possível, porque nem sempre foi fácil. E aí eu quero dizer assim, que responder essa pergunta já faz um tempinho que ela foi feita para mim. Eu tinha assim um certo receio, né? Se ela seria legal, se outras pessoas poderiam também se identificar em relação a isso. E eu espero de fato ajudar você, inspirar você que talvez esteja passando por essas situações de algum tipo de dificuldade. Faça sempre esse questionamento dentro de ti. Essa dificuldade que eu passo hoje, será que se eu for fazendo dentro do meu possível, isso lá na frente me leva a ter uma qualidade de vida melhor? Então, se essa resposta for sim, persista, prossiga, peça ajuda. Não precisa achar que dá conta sozinho. E saiba que você realmente não está sozinho. Você está comigo agora e eu estendo a mão para você estar comigo na Semana do Bem Viver, que é uma semana inteirinha onde a gente vai ter aulas exclusivas, nós vamos ter lives e nós vamos ter um conjunto de atividades guiadas em que eu realmente vou ajudando vocês e junto com vocês nós vamos aprendendo a entrelaçar as nossas trajetórias de vida pessoal, estudantil e profissional. Então, eu espero você. Clica aqui no link da descrição, inscreva-se agora mesmo, porque as vagas são limitadas. Então, clica no link, se inscreve e vem comigo para a Semana do Bem Viver.